Sempre que realizamos uma conferência como esta, sempre falamos sobre a Bíblia, focando no fato de que a Bíblia é a verdade. De um modo geral, as pessoas tendem a pensar na Bíblia como um livro de éticas ou um escrito religioso. Tais escritos religiosos derivam da mente e do cérebro do homem. Livros associados a certas religiões geralmente surgiram como resultado de pesquisa e estudo ou meditação. Isso também é verdadeiro para o caminho de algumas religiões, ética e filosofia. Mas as pessoas muitas vezes pensam que a Bíblia também é o produto da pesquisa e estudos do homem e decorre da mente do homem. E assim, as pessoas dizem que a Bíblia são as palavras do homem e não é diferente de quaisquer outros escritos religiosos. Isto é o que as pessoas pensam. Eles têm a noção pré-concebida de que a Bíblia é semelhante a textos religiosos como o Alcorão, os 4 livros do Confucionismo ou os Sutras budistas. Como resultado desse preconceito, eles descobrem que não conseguem entender a Bíblia, não importa o quanto a leiam, e então acabam desistindo. Enquanto vocês estão ouvindo essas palestras, se vocês entenderem claramente que a Bíblia é diferente de tais textos religiosos e é, de fato, a palavra de Deus, se vocês chegarem a ver que a Bíblia não é o produto do conhecimento geral do homem e não foi escrito para a diversão de ninguém, mas foi claramente escrito por meio da revelação de Deus, acho que seus corações se inclinarão para a Bíblia e descobrirão que seus destinos estão dentro das palavras contidas neste livro. Acho que se vocês puderem chegar a ter confiança na Bíblia enquanto ouvem essas palavras, a Bíblia lhes dará a vida e se tornará um guia para vocês. E vocês verão que, neste mundo, não há nada mais precioso e verdadeiro do que as palavras da Bíblia. Se isso acontecer, vocês chegarão ao ponto em que encontrarão na Bíblia a resposta para um determinado problema. Pessoas em todos os lugares vivem suas vidas inteiras abraçando algum tipo de problema ou outro. Para alguns, o problema será financeiro. Como vivem na pobreza, com pouco ou nenhum dinheiro, passam o tempo pensando em como talvez possam ganhar muito dinheiro para viver no luxo, como os ricos que vêm levando uma vida feliz e cheia de diversão. Tem gente que se apega a esse tipo de problema. E há pessoas que passam a vida inteira lutando com alguma enfermidade ou doença e se perguntam o que podem fazer para poder viver como uma pessoa saudável. Há um número enorme de pessoas que vivem com esse tipo de problema. E isso não é tudo. Para algumas pessoas, é um assunto de educação. As pessoas ricas gastarão grandes quantias de dinheiro na educação de seus filhos para garantir que tenham a melhor educação e tenham sucesso na vida. Mas sei que também há pessoas cuja situação financeira não lhes permite pagar uma boa educação para seus filhos. O estresse aumenta, pois eles próprios não podem estudar e por isso permanecem ressentidos a vida inteira. Eu sei que há um número enorme de pessoas assim. Problemas como esses, é claro, precisam ser trabalhados e resolvidos, e ainda há outro problema fundamental que é enfrentado por toda a humanidade. E esse é o fato de que todos os que vivem nesta terra devem morrer em algum momento. Isso é comum a todos. E como todos devem morrer, as pessoas tendem a tomar isso como algo certeiro e recusar o assunto com um comentário como
Bem, você vive e morre. Apesar de sua aparente indiferença, quando se deparam com a morte, realmente não querem morrer. Mas mesmo assim, como todos morrem, entregam-se à morte sem protestar. Simplesmente aceitam. Esta parece ser a atitude que a maioria das pessoas neste mundo tem em comum. Mas suponha que no curso de sua vida, você fosse capaz de lidar com a morte e superá-la. Suponha que todos, seja quem for, fossem capazes de fazer isso e viver. As pessoas tentariam lutar contra a morte usando qualquer método necessário. Eles fariam o que tivessem que fazer para superá-la. Todas as religiões contemplam como o homem pode se tornar feliz. Ou é isso, ou pensam na vida após a morte. Se existe um mundo para onde vamos após a morte, depois de deixarmos este mundo, o que podemos fazer agora para garantir que teremos uma existência agradável no mundo que vem após a morte? Parece que há um número enorme de pessoas que vão em busca de religião com essa questão em mente. Claro, isso não é verdade em 100% dos casos, mas a maioria das pessoas se esforça dessa maneira para tentar encontrar uma resposta para o problema da vida. Nascemos do ventre de nossa mãe e vivemos cerca de 70 ou 80 anos, passando por várias lutas, aflições, preocupações e sofrimentos. Então, quando uma pessoa morre, aqueles que acreditam em Jesus dizem que ela vai para o céu, enquanto aquelas que são budistas dizem que ela vai para a terra pura. As pessoas que seguem outras religiões também têm suas próprias crenças em relação à vida após a morte e dizem que vão a algum lugar semelhante. A maioria das religiões apoia tais ideias, mas tal abordagem é muito vaga. E mesmo as pessoas que acreditam em Jesus e dizem ter certeza de que existe vida após a morte e que existe um céu, dizem essas coisas sem qualquer garantia ou garantia de que irão para o céu quando morrerem. Quando alguém morre, em seu funeral haverá algum canto e um pastor fará um breve discurso e falará algumas palavras de conforto, dizendo que o falecido agora foi para o céu, mesmo que não se saiba realmente se ele foi para o céu ou para o inferno. Isso tudo é muito vago. É o mesmo quando se trata da terra pura que os budistas falam. Certa vez, conversei com um monge budista e quando perguntei a ele, existe um lugar como uma terra pura? Ele disse que a terra pura é um mundo infinito onde sua vida desaparece à distância completamente, como uma nuvem que desaparece ao longe. Ele disse que esta era a terra pura. Ele era um monge budista muito competente e foi isso que ele disse no decorrer de nossa conversa. Ele disse que as pessoas que alcançam o Nirvana vão para esta terra pura, mas a maioria das pessoas comuns se reencarna. Eles renascem neste mundo como vacas, como moscas, como mosquitos ou algum outro animal. É o caso das pessoas comuns. Mas se uma pessoa passa por um curso completo de treinamento espiritual, atinge um estado espiritual perfeito e alcança o Nirvana, ela entrará na Terra pura. Nesse estágio, seu chamado Eu desaparece completamente. Ele deve desaparecer completamente para não sofrer. Se houver apenas uma pequena parte de seu Eu restante, ele continuará a sofrer. E é por isso que desaparecer completamente é alcançar a Terra pura. Foi assim que ele me explicou. As pessoas têm todos os tipos de pensamentos sobre o futuro, sobre a morte, sobre a felicidade e assim por diante. E enquanto elas vivem neste mundo, as pessoas vão e vêm enfrentando esses muitos e vários problemas. Isso que é a vida. Uma coisa que eu gostaria de dizer a vocês é que vocês precisam se apegar a algo definitivo no curso de suas vidas neste mundo. Uma pessoa que pode estar satisfeita hoje, mesmo sabendo que vai morrer amanhã, uma pessoa que pode enfrentar sua morte com confiança, uma pessoa que pode rir diante da morte,
uma pessoa que pode enfrentar sua morte com alegria e exuberância, uma pessoa que pode terminar sua vida triunfante dessa maneira, pode ser considerada uma pessoa verdadeiramente feliz. Então, este mundo em que estamos vivendo agora é extremamente complexo. Existem todos os tipos de problemas que tornam as coisas muito complicadas. Como resultado de viver neste mundo complicado, nossos pensamentos também são complicados, assim como nossas próprias vidas. As pessoas não sabem o porquê, mas à medida que estão vivendo suas vidas, estão achando cada vez mais difícil respirar. Na verdade, estão ofegantes. E parece que estamos vendo isso cada vez mais com o passar dos dias. O tipo de ambiente social em que vivemos gera cada vez mais estresse, e não posso dizer quantos casos de doença mental estão surgindo por causa disso. Como resultado de todos esses desenvolvimentos, assim como o corpo de uma pessoa envelhece lentamente pouco a pouco, a história da humanidade, o mundo inteiro, a própria Terra, está ficando sem fôlego. Não sabemos exatamente a causa, mas há algum tempo está doente e continua a envelhecer. Como vivemos em tal ambiente, não temos escolha a não ser pensar em como devemos viver nossas vidas para lidar com esses muitos problemas. Enquanto isso, as taxas de criminalidade também aumentaram a uma taxa tremenda. Mesmo apenas 30 anos atrás, as coisas não eram tão ruins quanto são hoje. Não é mais incomum ouvir que alguém foi assassinado, mesmo por uma pequena quantia de dinheiro. Mesmo na manhã de hoje, na TV, saiu uma notícia sobre um ladrão que assassinou uma mulher e fugiu com o dinheiro dela. Por que o mundo ficou assim? É porque quando as pessoas olham para frente, elas não conseguem ver nenhum futuro para si mesmas. As pessoas pensam que realmente não importa como você vive, pois tudo acaba no mesmo. Eles tentam ficar ricos rapidamente e pensam, se eu for pego e for para a prisão, é para lá que irei. Se eu morrer, morro. É assim que a vida é. Então posso muito bem viver como eu quiser. Eles desistiram da vida. Então eles acham que podem fazer o que quiserem. Parece que esta é a maneira como o mundo está se desenvolvendo agora. Enquanto vivemos nesses tempos frustrantes e caóticos, as pessoas trabalham duro em vários projetos, esperando que talvez possam encontrar uma maneira, alguma pequena abertura, onde sintam que podem respirar novamente. Parece que as pessoas estão tentando vários métodos e fazendo um esforço tremendo para conseguir algo assim. Não tenho certeza se isso soará um tanto presunçoso ou precipitado, mas gostaria de começar com a premissa de que uma resposta clara para todos esses problemas deve ser encontrada na Bíblia. Deixe-me explicar. Se a Bíblia não contivesse uma certa verdade que fornecesse uma resposta definitiva e uma resolução para a vida do homem, em que os problemas estão se acumulando, a Bíblia não seria diferente e não seria melhor do que qualquer uma das teorias que as pessoas sonham para enganar os outros? É isso que eu penso. Muitas pessoas começam a ler a Bíblia pensando que pode haver algo nela para eles. Mas, com muita facilidade, eles a deixam de lado, incapazes de encontrar qualquer coisa em suas páginas, e dão as costas e vão embora. Parece que existem muitos casos assim.